Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família. É a Igreja Adventista da Promessa Renovada, levando a mensagem ao seu coração. Hoje vocês terão o privilégio de ouvir o pastor Antônio falando sobre a palavra de Deus. Muito bem, eu irei fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 3. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Deus Santo, Criador dos céus e da terra, neste momento aqui estou, Senhor, para falar a Tua palavra. Usa-me, Senhor, para falar, e dê a Sua graça, e abençoando cada um que irá ouvir e ver, a mim falando, Pai, e ouvir a Tua palavra. Que Deus possa alcançar todos com a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo para os nossos irmãos, para nossas irmãs e para todas as famílias brasileiras. Neste momento eu quero meditar com vocês um tema intitulado A Fé que Leva as Pessoas a Jesus Cristo. E nós iremos meditar nesta tarde no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, alguns versículos, aonde se trata de dois personagens importantes. Um é o nosso Salvador Jesus Cristo, e o outro é aquele que decidiu a segui-lo. Muito bem, o narrador do Evangelho disse que Jesus Cristo entrou em Jericó e ia passando, e disse que lá havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e era rico. Desejava ele ver Jesus, mas a multidão era grande e ele era de pequena estatura. Muito bem. E aí Zaqueu, ele vai diante da multidão, diante de Jesus Cristo, ele desejando ver quem era Jesus, correndo então na frente, e diz que ele correu depressa. E lá na frente ele subiu em uma figueira brava, porque sabia que Jesus iria passar por ali. E quando ele fez isto, Jesus passando ali debaixo da figueira, olhando para cima, viu Zaqueu. E aí Jesus disse-lhe: desce depressa, porque convém hoje eu pousar em sua casa. E logo no momento aparecem os murmuradores. Muitas vezes acontece com aqueles que se decidem a servir a Jesus, aparece logo aqueles que querem atrapalhar tais pessoas que assim se decidem. Começa a murmurar dizendo:
este homem vai posar em casa de um homem pecador, que era Zaqueu, e o homem seria Jesus. Mas Zaqueu focalizou o desejo de ver Cristo, como de fato viu. E aí Zaqueu, não olhando para as murmurações, então veio a dizer a Jesus: de horas em diante eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado ou 4 vezes mais. Mas eu quero ainda voltar um pouco, que eu já estou chegando na parte em que nada embaraçou Zaqueu, quando ele decidiu a querer ver Jesus. Primeiramente, o texto diz, o narrador qualificou bem Zaqueu quando ele disse que ele era chefe dos publicanos e era rico. Tinha 2 coisas boas que pode ser ótimo para qualquer um de nós: riqueza e posição. Mas ela pode dificultar em alguns casos, conforme Jesus deparou falando sobre riqueza. Não é pecado ser rico e nem pecado ser pobre. O problema não é possuir a riqueza, é ser possuído por ela. O problema não é ter posição social, possuir posição social. O problema é a posição social nos possuir. Lembramos que Jesus deparou com um mancebo rico. Disse que ele perguntou a Jesus como ele deveria de fazer para ser perfeito. Depois de muitos argumentos feitos por Jesus Cristo, aí ele disse: ainda falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. O narrador foi firme a dizer que aquele mancebo saiu triste e porque possuía muitas propriedades. Então ele entristeceu quando Jesus mandou que ele vendesse tudo e desse aos pobres. Que com Zaqueu acontece diferente, ele dispõe a fazer as doações sem Jesus mandá-lo. Por outro lado, a posição social pode muito, às vezes, nos fazer, por sermos pessoas qualificadas, de estar galgando alturas, podemos escolher ficar só entre as pessoas grandes, igual a gente, e que dificultaria muitas vezes nós de dirigirmos as pequenas pessoas menos favorecidas. Mas ainda tem outro detalhe importante. Zaqueu, a sua estatura não condizia com o que ele queria. E nos velhos tempos, a sua estatura poderia comprometê-lo, assim como hoje também a estatura do homem possa comprometê-lo em algumas circunstâncias profissional. Muito bem, e havia aquela grande multidão
também que estava atrapalhando um pouco Zaqueu ver Jesus, mas era importante a multidão, porque Jesus estava conseguindo atrair todo esse povo. Que ótimo! Volto então a dizer: é bom ser rico, é bom ter posição social, é bom da estatura que nós temos, que é uma coisa natural que Deus nos deu, ou seja, gigantes, ou seja, não. É a nossa natureza. É ótimo, devemos receber de bom grado tudo isso. Com as riquezas se faz benefício a alguém, se honra a Deus com as riquezas. E como nós sabemos que Ló, Jó, Abraão, Davi, Salomão e outros era rico. Riqueza faz muito bem. Posição faz muito bem. Só devemos viver quando tais coisas as possuímos. Muito bem, Zaqueu não deixou que nada lhe embaraçasse, como disse o escritor aos Hebreus. Uma passagem muitíssimo importante, quando ele disse: nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixamos nós todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com a paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Temos várias coisas na vida que pode muitas vezes nos atrapalhar ver Jesus conforme Zaqueu gostaria de ver Jesus. Não posso deixar terminar sem dizer isto. Jesus disse: ninguém aqui tenha deixado casa, terra, pai, mãe, sogra e nora por amor de mim, mas aquele que deixar receberá 100 vezes tanto, e por fim a vida eterna. Muitas coisas existem que às vezes pode nos atrapalhar, correr para ver Jesus, aproximar-se de Jesus, alcançar a salvação que Ele nos trouxe através da sua morte na cruz. E agora, para encerrar a nossa mensagem, quando Zaqueu faz a doação, prometendo doar metade dos bens aos pobres e retribuir 4 vezes mais se ele tivesse defraudado alguém, aí Jesus disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa. O Filho do Homem veio a este mundo para buscar e salvar os que haviam perdido. Nós encontramos passagem bíblica onde o escritor, o Dr. Lucas, escreveu no livro de Atos, quando declara-lhe a bondade de Deus, dizendo: Deus não tem em conta o tempo da ignorância, mas anuncia aos homens em todo lugar e em todo tempo que se arrependa. Que essa mensagem possa surtir efeito na vida de cada um que ainda precisa de correr para ver Jesus. A hora sempre é oportuna que Deus está oferecendo ao meu amigo, a minha amiga nesse dia de hoje, e oferecendo também aos meus irmãos e minhas irmãs, aquele que muitas vezes precisa de aumentar mais a sua fé. Portanto, aqui encerro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.